Boa noite. Boa noite. Dar a vida pelo Evangelho. Papa recorda o exemplo de homens e mulheres que se dedicaram ao anúncio da Boa Nova. Novos números da população brasileira. Censo do IBGE revela que Brasil tem 203 milhões de habitantes. Decisão adiada em Brasília. Representantes do Foro de São Paulo se reúnem amanhã em Brasília. Ataques contra cristãos na Terra Santa. Evento da Universidade Aberta de Israel reflete o desprezo de judeus com os cristãos. Superação da dependência e vida transformada pelo amor. Assunto da terceira reportagem sobre os 40 anos da Fazenda da Esperança. E a celebração dos 100 anos da construção do primeiro santuário dedicado a Santa Terezinha. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. O Canção Nova Notícias começa agora a serviço da vida e da esperança. Homens e mulheres que deram a vida pelo Evangelho. Assunto das reflexões do Papa Francisco na catequese de hoje no Vaticano. O Santo Padre seguiu com a temática sobre o zelo apostólico. Na audiência geral, a última antes da pausa de verão do Pontífice, vamos conhecer um modelo de ardor missionário que vem do outro lado do mundo. Localizado no sudeste da Ásia, a Oceania é um continente formado por cerca de 10 mil ilhas. Banhado pelos oceanos Índico e Pacífico, o território é considerado o menor continente do planeta. Neste lugar está o exemplo de zelo apostólico mencionado pelo Papa Francisco na audiência de hoje. De acordo com o Santo Padre, muitos imigrantes europeus propagaram a fé em Cristo na Oceania. Uma dessas pessoas responsáveis por este trabalho missionário alcançou a santidade. Santa Mary MacKillop. Santa Mary MacKillop, fundadora das Irmãs de São José do Sagrado Coração, se dedicou à formação intelectual e religiosa dos pobres na Austrália. Poveri in Australia rurale. Uma característica do zelo de Mary pelo Evangelho é o cuidado dos pobres e marginalizados. Em 1866, abriu a primeira escola em um subúrbio no sul da Austrália. Em seguida, fundou outras unidades em comunidades rurais da Austrália e Nova Zelândia. A mesma dedicação ao anúncio do Evangelho fez com que promovesse obras de caridade para acolher idosos e crianças. Que seu exemplo e sua intercessão amparem o trabalho cotidiano de pais, catequistas e educadores por um futuro mais humano e cheio de esperança, rezou Francisco. Este casal de Maceió, que recebeu a bênção do Papa, falou da experiência de estar na presença do Pontífice. Foi uma emoção indescritível, assim, é um momento único. A gente jamais imaginou que conseguiria vivenciar. E foi incrível, estamos muito emocionados ainda e muito felizes de ter conseguido a bênção do Papa hoje. A gente não esperava, né, que iria conseguir. Há 5 dias antes do nosso casamento, a gente recebeu a confirmação que iria ter essa oportunidade, né? Então, desde lá para cá, a gente está muito feliz. Ao final, o Papa lembrou da solenidade de São Pedro e São Paulo. Esempio e a protezione di questi due apostoli sostengano. Que o exemplo e a proteção desses dois apóstolos sustentem cada um de nós no seguimento de Cristo. Confiamos a intercessão deles, o querido povo ucraniano, para que possam encontrar a paz. Se soffre tanto in Ucraina, non dimentichiamo questo. O Papa Francisco recebeu o prêmio Cinema pela Paz por seu trabalho pelo fim da guerra na Ucrânia. O Laurea foi entregue pelo fundador da organização internacional que promove valores e mudanças no mundo através de filmes. O escritor e produtor esloveno Jaka Bizilj afirmou que o pontífice é um verdadeiro homem de paz, um diplomata de Deus que no silêncio bateu em todas as portas possíveis para levar a liberdade ao povo, ajudar as pessoas, salvar crianças e negociar liberdade para os prisioneiros de guerra. E agora a gente vem para a realidade aqui no Brasil, porque o Tribunal Superior Eleitoral retomou ontem o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos.
Ronaldo da Silva está em Brasília e traz as informações para a gente. Boa noite para você, Ronaldo. Boa noite, Reinaldo, para você também. Boa noite para a Adriana, toda a nossa equipe e agora as pessoas que nos acompanham em tantos lugares. Olha, o julgamento do ex-presidente continuará amanhã. Ontem, o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, votou para condenar Bolsonaro e deixá-lo inelegível. O ex-chefe do Executivo é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O ministro Benedito Gonçalves é relator da ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Gonçalves decidiu pela inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos. A decisão do ministro, no entanto, não acarreta na perda ou na suspensão dos direitos políticos, como direito ao voto e de participação na organização partidária do ex-presidente. Walter Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro à reeleição no ano passado, foi absolvido por não ter sido demonstrada sua responsabilidade na acusação. Os demais ministros votarão nesta quinta-feira. Caso os 6 ministros que analisam o caso de Bolsonaro acompanhem o relator, o ex-presidente ficará inelegível. O processo contra Bolsonaro teve origem à ação de uma autoria do Partido Democrático Trabalhista, referente à reunião do ex-chefe do Executivo com embaixadores em julho do ano passado. Na ocasião, o ex-presidente teria feito, de acordo com a acusação, ataques ao sistema eleitoral e a reunião foi transmitida pela estatal TV Brasil. O PDT acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro postou um vídeo em que o ministro da Previdência Social e presidente do PDT, Carlos Lupe, defende o voto impresso como forma de garantir a segurança da democracia. Bolsonaro avaliou como incoerente Lupe pedir sua inelegibilidade por ter questionado o sistema eleitoral. E a partir de amanhã, representantes do Foro de São Paulo se reúnem em Brasília. Até o próximo domingo, líderes de países latinos e do Caribe participarão de palestras e workshops na 26ª edição do evento, que divide opiniões por receber líderes autoritários de países da América Latina. Cerca de 150 representantes de diferentes partidos políticos estarão na Assembleia do Foro de São Paulo, na capital federal. O Foro de São Paulo é uma organização de diversos partidos de esquerda, fundado em 1990. O objetivo do grupo é promover formas de administração política contrárias ao neoliberalismo. O presidente Lula faz parte do foro e será o anfitrião do evento no Brasil. Para o jurista, a aproximação do presidente com o grupo, composto por líderes de países que violam direitos civis, pode prejudicar a imagem do país. Quando o nosso chefe de Estado confirma sua participação num evento dessa qualidade, passa-se a impressão de que o nosso país coaduna, de que o nosso país concorda com esse tipo de regime totalitário, o que é absolutamente incompatível com o regime democrático de direito que vige em nosso país. Já para este especialista, o Foro de São Paulo tem pouca influência política internacional e deve ser visto como um encontro trivial de partidos de esquerda. Se a ideia é reunir partidos de esquerda os mais variados, não haveria muito motivo de excluir a esses, inclusive para eventualmente trazê-los para o convívio de partidos que são partidos democráticos, né, que podem, inclusive, ter algum tipo de influência na democratização desse país, numa postura mais pró-democracia desse país. Então, acho que também é parte do evento, é natural nesse tipo de evento, e não vejo nisso qualquer sinalização de apoio a ditaduras, de apoio ao autoritarismo. Por contar com a participação de representantes de países com regimes autoritários, como Nicarágua, Cuba e Venezuela, parlamentares do PL entraram com uma representação no Ministério Público Federal e no Ministério Público Eleitoral contra a realização do encontro. O Congresso Nacional promoveu nesta quarta-feira uma sessão solene em homenagem aos 150 anos de Santos Dumont, considerado o pai da aviação.
O brasileiro foi o precursor da invenção que impulsionou a indústria aeronáutica. O pedido para a sessão é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do deputado Luiz Fernando Faria. Segundo os parlamentares, Santos Dumont continua sendo um dos maiores inventores do mundo e um dos brasileiros mais ilustres de todos os tempos. Santos Dumont foi incluído pelo Congresso Nacional no livro dos Heróis da Pátria e está listado no Almanaque de Heróis do Ministério da Aeronáutica. A Força Aérea Brasileira fará no dia 2 de julho uma homenagem a Santos Dumont na Praça dos Três Poderes a partir das 9 horas da manhã. O governo publicou hoje as condições para participar do programa Desenrola Brasil, que renegocia dívidas de até R$5 mil de pessoas físicas. Vamos chamar a Aline Campelo, que está em Brasília e tem mais informações. Aline, boa noite. Uma excelente noite para você, Adriana, e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, o Ministério da Fazenda publicou hoje os requisitos de adesão para quem quer se livrar aí das dívidas e limpar o nome. Quem ficou com o nome sujo no período de janeiro de 2019 a dezembro do ano passado pode participar do Desenrola Brasil, que vai funcionar da seguinte forma. Para pessoas que se enquadram na faixa 1, o primeiro grupo, são aqueles endividados com renda mensal de até 2 salários mínimos que devem estar inscritos no CAD único e com uma dívida de até R$5 mil. Nesse grupo, a dívida pode ser parcelada em até 60 vezes, com um valor mínimo de R$50 e juro de 1,99% ao mês. Já para o grupo 2, da faixa 2, é para inadimplentes com renda mensal de até R$20 mil. Nesse caso, a quitação poderá ser parcelada em até 12 prestações. Dívidas como água, luz, telefone, compras de varejo e bancárias, além de empréstimo consignado, podem ser renegociadas, todos isentos de IOF. Importante lembrar que quem se enquadra na faixa 1 só poderá aderir ao Desenrola Brasil pela plataforma digital gov.br. Na faixa 2, tanto pela plataforma quanto pelos canais financeiros. Está aí uma oportunidade de dormir um pouco mais tranquilo. Volto com vocês. Obrigado, Aline. Fique com Deus. Uma boa noite. A Volkswagen anunciou que decidiu paralisar temporariamente a produção de veículos em suas fábricas no Brasil. Informações com Emerson Tersigni. A paralisação acontece nas fábricas de Taubaté e São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, e em São José dos Pinhais, no Paraná, por conta da estagnação do mercado automotivo. Este fato ocorre justamente após o governo federal anunciar medidas de incentivo para a compra de carros populares. A respeito deste assunto, eu conversei mais cedo com o economista Edson Trajano. Hoje é bom negócio aproveitar o programa de incentivos fiscais feito pelo governo federal, quem tem dinheiro para comprar um carro à vista. Mas como a maior parte dos carros brasileiros são financiados, qual o resultado? Quem vai financiar um carro acaba tendo um problema, que é essa taxa de juros muito elevada. Em Taubaté, os 2 turnos de produção permanecerão interrompidos ao longo desta semana em regime de banco de horas. Na unidade do ABC Paulista, a empresa protocolou férias coletivas de 10 dias para os 2 turnos a partir de 10 de julho. E em São José dos Pinhais, um layoff está em vigor para um turno desde 5 de junho, com duração prevista entre 2 e 5 meses. Já o outro turno permanecerá paralisado ao menos até a próxima sexta-feira, dia 30. De Taubaté, Emerson Tersigni, para o Canção Nova Notícias. Em maio, 91% dos salários tiveram reajuste acima da inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Vamos chamar Sidney Fernandes, em São Paulo, que tem os detalhes. Boa noite, Sidney. Boa noite, Reinaldo, Adriana. E boa noite a todos que nos assistem. Este é um levantamento mensal chamado de salariômetro, feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, aqui da capital paulista.
O levantamento divulgado hoje analisa as negociações coletivas do mês de maio e compara com a inflação do INPC, indicador que mede a variação de preços e produtos consumidos pelas famílias com renda de até 5 salários mínimos. 9 em cada 10 salários negociados em maio tiveram reajuste acima da inflação medida pelo INPC. O indicador no período ficou em 3,8%, e os salários analisados obtiveram ganhos de 1,5 pontos percentuais acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. De acordo com os pesquisadores da FIPE, este é o maior aumento real de 2023 e o melhor resultado desde o início da série histórica criada em 2012. O mês mais importante das negociações conseguiu uma proporção que a gente nunca tinha conseguido de aumento real. Então, esse é um sinal interessante, quer dizer, quem teve data base em maio saiu ganhando um salário que vale mais hoje do que há um ano atrás. A média de ganho real foi mais acentuada nos setores da construção civil, agropecuária, serviços, indústria e comércio. Apenas o ramo de reparação de eletrônicos e empregados domésticos apresentaram reajustes inferior ao indicador. As projeções apontam que 81% dos salários corrigidos neste mês devem ficar acima da inflação. Se você pensar na massa de salários, e essa massa de salários ter aumentado em 5 pontos, sendo 1,5 ponto acima da inflação, isso é importante para todos nós, porque todos nós ganhamos poder de compra. A gente vai poder consumir mais. E quando nós todos consumimos mais, a roda da economia roda mais rápido. Então a gente vai ganhar mais ocupados, mais emprego, mais produção, por causa desse resultado que está sendo informado hoje. Em instantes eu volto para falar dos primeiros resultados do censo divulgado hoje pelo IBGE. Até já! Uma conferência com foco nos ataques contra cristãos na Terra Santa, intitulada Por que alguns judeus cospem em gentios? Foi promovida e organizada pelo Centro de Estudos das Relações entre Judeus, Cristãos e Muçulmanos da Universidade Aberta de Israel. Os detalhes com Cristiane Monteiro. Além da escalada de ataques contra cristãos na Cidade Santa nos últimos meses, o foco da conferência se voltou às razões sociais e religiosas para um fenômeno crescente. Por que alguns judeus cospem em gentios? Professor do Estúdio Bíblico Franciscano, o Frei Mateu Munari, explica. Esta prática se encontra nos contos antigos e isso demonstra desprezo e distância da sua impureza. Na narrativa da paixão, há pessoas cuspindo em Jesus durante o julgamento judeu, mas também os soldados romanos cuspindo e dizendo: eis aqui o rei dos judeus. Esse é certamente um fenômeno humano que encontramos em muitas culturas. Para a doutora Iris Chagrir, o aumento dessa prática é contraditória à situação atual dos judeus, que no passado sofreram perseguição e eram a minoria. Cuspir era uma forma de coragem contra o ato de humilhação sofrido. O que nos interessa hoje é a inversão que aconteceu aqui em Israel, porque os judeus são a maioria da população e os que realmente cometem esse ato. Começou como um ato de defesa judaica e depois foi internalizado na narrativa cristã e reverberado nas fontes judaicas. O fenômeno é uma característica constante no diálogo interreligioso. A lei judaica é um princípio, um guia para todos os judeus ortodoxos, explicou o professor Yair Fustenberg, dizendo que, a partir da perspectiva teológica, cuspir no gentil é contra a lei judaica. De acordo com ele, a ação contradiz a tendência geral da lei. O professor salienta, essas pessoas agem por motivação própria e por falta de conhecimento. E não existe nenhuma lei da parte judaica que incentive a prática.
De acordo com os dados apresentados pelos pesquisadores judeus, este fenômeno está em ascensão. Por isso, eles mesmos abriram uma linha direta para coletar reclamações de vítimas cristãs. Você pode denunciar em 10 idiomas. Ainda não temos a língua etíope, mas a denúncia pode ser feita em russo, ucraniano, grego, italiano, espanhol, francês. Basta escrever os detalhes. Mas, de qualquer forma, esses mesmos cristãos são os primeiros a dar um bom exemplo. Quando há alguém que nos persegue, nos despreza, alguém que cospe em nós, somos chamados em primeira pessoa a mostrar o amor que temos por essas pessoas e dar o exemplo de um amor sem limites, muito além do desprezo que podemos sofrer. O avanço de uma frente fria pelo sul vai mudar o tempo no sudeste e causar chuva e queda de temperatura. Vamos chamar Yara Naíris, que traz as informações. Boa noite, Yara. Olá, Adriana, Reinaldo, boa noite para vocês e a você que nos acompanha, uma noite abençoada. Então vamos para um mapa. A frente fria passa a influenciar o tempo não só no sul, como no sudeste também. A chuva é forte do sul de São Paulo à região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, as pancadas acontecem no nordeste do estado e pancadas também no Paraná e Santa Catarina. Já no estado gaúcho, o foco está no risco de geada. No norte e nordeste não muda, chove intensamente por essas áreas em azul, com alerta para transtornos. E estamos vivendo dias incomuns neste mês, com temperaturas altas, mas nos 2 últimos dias de junho vai ter friozinho. Nesta quinta, a mínima pode registrar 9 graus em Porto Alegre, 15 em São Paulo, capital, e 12 em Belo Horizonte. O calor continuará sendo sentido no centro-oeste, onde as tardes são quentes. Máxima de 34 graus em Cuiabá e 29 em Campo Grande. No Tocantins, o sistema de alta pressão também segue atuando. Os termômetros atingem os 35 graus na capital. E não podemos deixar de falar da umidade relativa do ar. Nesses locais, os índices continuam críticos, portanto, a hidratação deve fazer parte da rotina. Bom, essas são as informações de hoje. Agora mudamos de assunto, porque depois de muito vai e vem, o IBGE divulgou hoje o Censo Demográfico 2022. Sidney Fernandes tem as informações. Sidney, é com você. Olha, Yara, o último censo foi realizado em 2010. Por isso, os dados eram tão aguardados para saber justamente a situação de vida dos brasileiros. 203 milhões de habitantes, essa é a população oficial do Brasil, que cresceu 6% nos últimos anos. Um evento do IBGE no Rio de Janeiro marcou a apresentação dos primeiros números do censo demográfico. Os dados do dia 1º de agosto de 2022 revelam um crescimento de 12 milhões de habitantes no Brasil em relação ao censo de 2010, aumento anual de 0,52%, o menor já observado em 150 anos. O Brasil vem crescendo uma taxa menor do que nós imaginávamos. Então, essa taxa de 0,52% de crescimento demográfico realmente é menor observada, mas é um processo que já vinha acontecendo. Em 2010, a taxa já caiu, né? E agora mais ainda. Com 84 milhões de habitantes, a região sudeste concentra 41% da população do país e se manteve como a região mais populosa do Brasil. As regiões nordeste, sul e norte vêm em seguida. Já a menos populosa é o centro-oeste, com 16 milhões de habitantes. Os estados mais populosos continuam sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que juntos concentram 39% dos brasileiros. Só no estado de São Paulo vivem 44 milhões de pessoas, 1/5 dos habitantes do país. Os domicílios também cresceram 34% em relação ao último levantamento, alcançando a marca de 90 milhões, entre habitações particulares, permanentes, improvisadas e coletivas. Muitas pessoas passando a ter seus próprios domicílios, né? Então, com isso, a gente passa a ter esse aumento no número de domicílios e, consequentemente, o menor número de pessoas morando, menor número de pessoas por domicílio. É um outro fenômeno que a gente observa nesse censo 2022.
O principal objetivo do censo demográfico, segundo o IBGE, é reunir informações para a aplicação de políticas públicas. O município não pode calcular, não pode dimensionar as políticas públicas com relação aos equipamentos sociais urbanos, a questão da saúde, da educação, se não tem um tamanho, não tem uma ideia do padrão de crescimento das cidades. Não só o padrão de crescimento, mas quais são os principais polos de crescimento. Então, o governo federal, o governo estadual já começa a desenhar políticas públicas no país diante de uma nova realidade. Faltam 10 dias para o Canção Nova Abraça São Paulo. O evento será realizado nos dias 8 e 9 de julho, no ginásio do Ibirapuera, aqui na capital paulista. Com o tema Entrega Teu Caminho ao Senhor e o mais Ele fará, a programação contará com shows de bandas e artistas católicos, pregações, momentos de oração e de louvor, de cura e libertação, adoração ao Santíssimo Sacramento e missas. O cardeal Odilo Scherer, Eto e Luzia Santiago e padres Wagner Ferreira e Adriano Zandoná, entre outros, têm presença confirmada. A entrada é de graça, mas é preciso se inscrever no site do Simpla. Os organizadores pedem aos participantes que tragam 1 quilo de alimento não perecível no dia e local do evento. Essas foram as notícias da capital paulista. Amanhã voltaremos com outros destaques. Boa noite a todos. Reinaldo, Adriana. Na série sobre os 40 anos da Fazenda da Esperança, vamos conhecer hoje a história de Elisandra, ex-acolhida da comunidade terapêutica que viu sua vida transformada pelo amor que recebeu na obra. Após andar pelos caminhos sombrios das drogas, Elisandra chegou à Fazenda da Esperança sem expectativas. Eu arranquei todas as flores dela, todas. Arranquei praga, flores, tudo, peguei a enxada e fiquei afofando ainda. Aí fui toda orgulhosa contar para ela, esperando, né, que ela batesse de frente, brigasse, me mandasse embora. E aí ela foi lá e ajoelhou lá, falou: minha Nossa Senhora, o que você fez com minhas plantinhas? E aquilo doeu tanto no meu coração, né? Porque ela viveu a palavra de quando você não tem amor, você colocar amor, você vai ver ele nascer. Foi o que ela fez comigo, tipo, ela me amou por primeiro, né? Que a partir desse momento eu arrependi, acabei pedindo perdão do meu jeito, que ainda tinha um orgulho ainda, e eu fui transformando. Ela mesmo, quando chegou, ela não acreditava, né, que era possível. E eu vi ela como que reencontrando a Deus de novo, né, experimentando de novo a fé e recebendo, que para mim é praticamente um milagre, né, que foi a restauração da sua fé, né, da sua capacidade de amar, de acreditar, da esperança e também da sobriedade. Pelo acolhimento, percebeu que deveria ser reflexo vivo do Evangelho. Deve-se acreditar no ser humano, né, que sempre existe uma nova oportunidade, que não pode desistir das pessoas, né, que é isso, se você amar, mesmo que a pessoa não esteja merecendo naquele momento, ela vai retribuir esse amor depois, vai haver uma gratidão, vai ter uma resposta, né, vai te dar um fruto, que é o que ela fez e ela tem esse fruto hoje. Tem o fruto da fidelidade que eu tenho, né, e tudo que eu posso, né, na medida do possível, fazer. As mãos que antes utilizadas para se contaminar, hoje buscam a luz de Cristo diante da intercessão da Virgem Maria. Amanhã conheceremos outros trabalhos sociais desenvolvidos pela Fazenda da Esperança. O Sistema Canção Nova de Comunicação tem a missão de levar as informações da igreja ao Brasil e ao mundo. Isso é possível porque sócios, amigos, benfeitores ajudam a Canção Nova a seguir com a evangelização, contribuindo com a manutenção dessa obra. Vejam só, nós estamos com 79% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste mês de junho, que está terminando, hein? Vá lá, acesse clube.cançãonova.com, faça a sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com.
Obrigado por estar comprometido com esta obra que evangeliza 24 horas por dia. No ano do centenário da beatificação de Santa Teresinha, o primeiro santuário dedicado à freira francesa no mundo comemora 100 anos do início da sua construção. A estrutura neogótica impressiona. As grandes torres do Santuário de Santa Teresinha, em Taubaté, no interior paulista, fazem que o olhar de cada fiel se volte para o céu. A construção foi idealizada pelo primeiro bispo de Taubaté, Dom Epaminondas Nunes. A proposta inicial era concluir uma pequena capela. Algumas pessoas dizem que ele leu um livro dedicado a Santa Teresinha que contava a história dela, e outras pessoas dizem que é por conta de um secretário dele que sugeriu, que fez essa sugestão. No entanto, é muito interessante porque ao ter essa iniciativa, ela cresceu muito, porque a Santa Teresinha começou a fazer milagres em Taubaté. E houve uma movimentação, uma mobilização da população, muito em virtude dos milagres reputados a ela, e houve uma grande arrecadação de dinheiro, tão grande, que uma parte desse dinheiro foi para o Rio de Janeiro para construir a estátua do Cristo Redentor. Com a elevação da igreja a santuário, a devoção cresceu ainda mais entre a população. Relatos de milagres e graças alcançadas são frequentes em Taubaté. Filho, faz essa novena que você vai conseguir um emprego. Aí eu falei, tia, eu vou fazer a novena. Ao caminhar para a igreja, no último dia, eu ganhei um quadro de uma senhora de Santa Teresinha. Eu falei, Santa Teresinha, eu vou conseguir essa graça. No outro dia seguinte, na segunda-feira, eu fui chamada na fábrica. Além de levar os fiéis a uma experiência com o sagrado, o santuário é um local propício para estar mais próximo da padroeira das missões. Todo dia 30 de cada mês, nós expomos as relíquias de Santa Teresinha, a missa da devoção de Santa Teresinha, bênção de rosas, distribuição de rosas, a Santia das Rosas, e a bênção com a imposição das relíquias de Santa Teresinha. No caso aqui, temos 3 relíquias. Um pedaço de osso de um dos dedos de Santa Teresinha, uma mecha de cabelo dela, e um pedaço do hábito que ela usava e com o qual foi sepultada. O que nós temos aqui foi doado, foi presenteado pelo Carmelo de Lisieux aqui para o Santuário de Taubaté. As relíquias de Santa Teresinha, Santa Zélia e São Luís Martin, pais da Carmelita, podem ser veneradas uma vez por mês pelos devotos. Estão juntas num único relicário, partes relíquias de Luís e também de Zélia, os pais de Santa Teresinha. Para os devotos, Santa Teresinha se faz presente na vida daqueles que passam pelo santuário, seja por meio da bela estrutura ou até mesmo pelos vitrais que aproximam o humano do divino. Tudo, eu só tenho a agradecer a ela que eu tenho. E vou caminhando na fé. E a Canção Nova traz você mais perto do Papa. Amanhã vai transmitir a missa da solenidade de São Pedro e São Paulo, direto do Vaticano, a partir das 4h30 da manhã, com o Papa Francisco. Ao 12h45 também haverá o Ângelus. É a Canção Nova trazendo a igreja mais perto de você. Notícias da igreja, do Brasil, do mundo, as notícias do Papa. Você também confere em nosso Instagram. Vá lá, @CN Notícias. A seguir, acompanhe a Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite para você. Boa noite. Paz para você.